hoje o quadro Bandas e Músicas Emergentes, Bruno Malucelli. Cantor e compositor de Londrina, no Paraná, atualmente mora em São Paulo e estuda publicidade e propaganda. Começou a cantar e tocar aos 8 anos de idade e compor aos 13. Com 16, gravou seu primeiro disco solo, chamado Veja Diferente, com 12 músicas de sua autoria. Depois das gravações, Bruno começou a cantar e tocar por bares e baladas e postar vídeos no YouTube, chegando a atingir mais de 70 mil views. Hoje, aos 21 anos, possui mais de 50 músicas de sua autoria e está gravando seu segundo disco, que será lançado em 2015. Agora ele dará uma palhinha pra gente e ao final do último bloco volta para cantar sua música chamada Um Segundo. Olha dentro dos meus olhos com seus olhos grandes, mata esse desejo, vem me dar um beijo. Eu quero a sua boca bem perto da minha. Me dá um dos seus sorrisos, qualquer um dos 9, pra alegrar meu dia. O que eu mais queria era você aqui, você aqui. E o que era brincadeira tá ficando sério, criando raiz. E cada vez que eu te tenho, eu perco o juízo e eu já quero bis. Para conhecer um pouco mais sobre ele, acesse seus perfis nas redes sociais e o Instagram @Bruno Malucelli. Jornalista, tradutor e escritor Bernardo Eisenberg publicou, entre outros livros, Variações Goldman, em 1998, A Gaiola de Faraday, em 2002, e ganhou o Prêmio de Ficção do Ano da Academia Brasileira de Letras. Homens com Mulheres, em 2005, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Olhos Secos, em 2009, finalista do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. E Duas Novelas, em 2011. E agora, acabou de lançar o romance Minha Vida Sem Banho. Está no ar mais um Linkados na Área, hoje com o jornalista e escritor Bernardo Eisenberg. Eu sou Vitória Cardoso. Eu sou Iva Trimigliotti. E eu sou a Rita Daualíbia. Obrigada por ter vindo até a SPM conversar com a gente, Bernardo. Bom, eu queria agradecer o convite de vocês, é uma honra estar aqui numa escola tão importante, ainda mais que, por coincidência, o último livro que eu publiquei, que eu estou publicando, que chama-se Minha Vida Sem Banho, é dedicado a um ex-aluno aqui da escola, que é o Vitor Gurman, que faleceu uns 3 anos atrás, era conhecido como Vitão aqui pela turma da SPM, e também, por coincidência, obviamente, é meu sobrinho, era meu sobrinho. Então, para mim é muito bacana poder falar para vocês e espero que seja também uma homenagem a ele. Com certeza, Bernardo. Esse será um programa em homenagem ao Vitão, o seu sobrinho e o nosso ex-aluno. Você morou em Paris de 1983 a 1985 em função de um exílio e pertencia a uma organização trotskista ligada à Quarta Internacional. Ao voltar para o Brasil, você diz ter passado por uma crise política pessoal e admite ter largado a militância política. Por que você largou essa vertente, já que era tão ligado no início de sua carreira? A gente chega mais ou menos perto dos 30 anos e é uma coisa comum. Você começa a rever o que você vinha fazendo, você escolhe se vai continuar nesse caminho ou não vai, se vai escolher outro. Para mim coincidiu uma crise política e pessoal mais ou menos antes dos 30 anos, foi lá pelos 27, 28. E eu achei que continuar do jeito que eu estava, do ponto de vista meu pessoal, não estava satisfazendo as minhas necessidades mais íntimas, embora teoricamente eu concordasse com tudo aquilo que eu continuava a fazer. Então, no fundo, foi um resgate de algo que eu já fazia muito tempo antes e que deixei engavetado e que eu voltei a redescobrir ali perto dos 28 anos, que foi a literatura. Então, quando eu senti essa necessidade muito íntima de retomar alguma coisa que eu tinha deixado parada, foi que eu resolvi dar uma virada. Nesse tempo que você permaneceu na França, você trabalhou numa editora. Quais são as principais diferenças entre uma editora internacional e uma editora nacional? Bom, a França, em especial, é um país que tem uma tradição de produção literária enorme, né? A quantidade de livrarias, a quantidade de editoras mesmo, são centenas e centenas. Tem uma quantidade de livros publicados muito grande.
Então, é muito diferente do Brasil, na medida em que a gente tem um mercado que é muito restrito, que é cheio de dificuldades, que lá são menores, digamos assim, né? Então, a produção, a começar pela quantidade de livros, é muito maior, a quantidade de títulos é muito maior, a quantidade de exemplares é muito maior, e a quantidade também de veículos que divulgam a literatura, ou não ficção também, é também muito maior. Então, são coisas muito difíceis de se comparar, sabe? O que tem de mais interessante, pelo menos para um brasileiro que estava vivendo ali, é justamente poder lidar com a questão da língua, uma língua que não é sua, né? E que você precisa aprender da maneira mais próxima da perfeição possível para lidar com ela no dia a dia, em termos de produção de livros. Você exerceu o cargo de ombudsman na Folha de São Paulo por 4 anos, que é o período máximo, inclusive. É um cargo muito delicado, pois ele aponta críticas para os seus próprios colegas de redação. Você acha que você era mal visto pelos seus colegas? Olha, na época eram 3 anos o máximo até. Eu fiquei 3 anos, 2001 a 2004. É da natureza dessa função você emitir críticas. Aliás, você é pago para isso, né? Você é pago para ler o jornal minuciosamente. Eu passava às vezes 4 horas lendo o jornal, de cabo a rabo, desde o roteiro de cinema até a página sobre agropecuária, passando pelos editoriais, tudo isso. Então é uma leitura muito, realmente minuciosa que você tem que fazer. E a sua obrigação é encontrar erros, é encontrar problemas. Quando eu fazia uma leitura e eu não achava nenhum problema, eu falava assim, opa, vou ler de novo porque não é possível, não existe jornal sem erros, isso é um lema. Qualquer jornalista sabe disso. E a questão é se você corrige esses erros para não repeti-los mais uma vez, né? Então, de alguma forma, não que eu ou qualquer outro ombudsman fôssemos ou sejamos mal vistos, mas as pessoas tendem, talvez seja da natureza humana, não sei, a ter dificuldade, muitas vezes, de encarar as críticas, de receber as críticas, não do ponto de vista pessoal, mas profissionalmente. Então aconteceram alguns casos durante o período em que eu fui ombudsman, em que realmente houve críticas, embora eu tomasse todo o cuidado para fazer críticas as mais técnicas possíveis, sem usar de ironias, sem provocações nem nada, sempre tomei muito cuidado com isso e também procurar argumentar bastante para sustentar o meu ponto de vista. Mesmo assim, aconteceram alguns casos em que as pessoas atingidas se sentiram, vamos dizer, pessoalmente atacadas, né? Mas isso é pouco, é exceção. Eu acho que quando você sai do período como ombudsman, as pessoas te recebem normalmente, vão tomar uma cerveja no bar e acabou. O ombudsman também tem a função de ouvir os leitores. Qual eram as reclamações mais recorrentes? Depende muito da época e do noticiário. Por exemplo, durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, chovem reclamações dos vários lados, reclamando de partidarismo, de parcialidade na cobertura. E sempre acontece, isso pode acontecer, seja para um lado, seja para o outro. E a missão do jornal, no caso da Folha em que eu trabalhava, era buscar o máximo equilíbrio possível dentro das circunstâncias de pressão política, eleitoral. E então, nesse período, por exemplo, as queixas eram brutalmente sobre esse aspecto. Na época da Copa do Mundo, é sobre, sei lá, xenofobia ou ufanismo excessivo. Então, depende, é muito variado. Mas, do ponto de vista conceitual, vamos dizer assim, quais questões mais apareciam, era a questão, vamos dizer assim, do texto, da qualidade do texto, muitas queixas em relação à qualidade do texto. Isso era bem importante de ser passado de forma detalhada, porque não adianta falar em geral, né? Ah, o texto está ruim. Não, por que o texto está ruim, né? Qual é a característica desse texto que o torna ruim, né? E uma outra em relação a certos favorecimentos relativos a determinado, por exemplo, time de futebol, no caso de esportes, né? Ah, vocês não publicam nada sobre o América do Rio de Janeiro,
Ou, vocês estão publicando demais sobre assunto Oriente Médio, não publicam nada sobre a África. Coisas desse tipo sempre aparecem, né? É muito difícil para o jornal contemplar todo mundo. O importante é ter um canal de comunicação entre os leitores e a redação do jornal, de modo que você vá, pelo menos, se aproximando do ideal. Bernardo, agora temos uma pergunta no nosso Twitter. A @Câmara-K quer saber, de todos os seus livros, qual você prefere? Tem algum que você não gosta? Olha, pode parecer meio chavão dizer isso, mas é difícil escolher um livro assim que eu mais gosto, sinceramente. Todos os livros, no caso dos que eu escrevi, não é isso com todos os autores. Mas na minha relação com a escrita, com a literatura, é uma relação muito carnal. Ou seja, eu procuro escrever das coisas que eu vivi, das coisas que eu experimentei concretamente, do que eu conheço, né? Ou então daquilo que eu conheci indiretamente, mas de vivência próxima, de pessoas próximas. Então a minha relação com a literatura, e eu não sei escrever de outra forma, isso para o bem ou para o mal, ela é muito, muito direta. Então cada livro, no fundo, ele é fruto da situação em que eu estou vivendo. Ele deriva de dúvidas que eu tenho naquele momento, naquele período, né, de questões existenciais mais ou menos profundas, né, de problemas que eu estou vivendo. E eu procuro ligar isso a questões mais amplas, que não são só minhas, evidentemente, mas sem essas questões muito próprias, eu não conseguiria fazer algo de forma autêntica, né? Então, realmente eu não tenho preferência. Tem um ou outro livro que eu sinto que eu acho que hoje eu não escreveria da mesma maneira. Eu usaria outras formas, acho que eu melhoraria, vamos dizer assim, entre aspas, esse livro. Mas eu não quero mexer nisso porque aquele livro reflete um determinado momento para mim. Se eu for escrever outra coisa, vai ser um outro livro. Eu não quero rever aquilo. Aquilo já passou e tem o seu valor, ou não, isso nem sou eu que vou julgar. E pronto, aí eu parto para outra. Assim que eu encaro. Estamos apresentando o Linkado na Área com o romancista Bernardo Azenberg. Clique no link abaixo para assistir o próximo bloco, onde falaremos mais sobre jornalismo. Oh, I know I'll never lose affection.